Os Salmos 127 e 128 tratam da família. Apresentam a segurança daquele que vem de Deus e a felicidade do homem que teme a Deus. A felicidade do homem que teme a Deus tem tudo a ver com a vida familiar. A família é bênção do Senhor. E o texto do Salmo 128 é este: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Ora, apesar de toda esta maravilha de texto, anunciando a felicidade daquele que teme o Senhor, anda nos caminhos do Senhor, e as bênçãos são relacionadas aos relacionamentos, a verdade é que a família, em nosso tempo, está desassistida e quase destruída. Mas quase não quer dizer que está destruída. Há grandes escritos a respeito da família, e eu, algum tempo atrás, li um estudo muito interessante de uma doutora chamada Shanti Felden. Ela é pesquisadora social de Harvard, aquela universidade cantada em prosa e verso, como os irmãos conhecem. E ela escreveu um livro preciosíssimo, especialmente para o contexto intelectual e às vezes tão distante de Deus nestes dias. O título do livro dela, da pesquisa dela, é Boas Novas sobre o Casamento, do desencorajamento para a esperança. E, de fato, nesta pesquisa, neste livro que resultou da sua pesquisa, ela ensina que há muitas pesquisas no mundo ocidental do qual fazemos parte, que são enganosas sobre casamento. Enganosas, mentirosas. Quando a pesquisa é muito elevada a respeito de uma desgraça, o que nós somos levados a pensar é que não há mais capacidade de restauração. Está tudo entregue ao diabo. Nada vai resultar o nosso esforço. Mas, irmãos, há outros escritos. Esta doutora escreveu esta pesquisa, mostrando que há esperança, sim. Existe um outro livro que, lamentavelmente, não está traduzido para a língua portuguesa, mas é uma preciosidade. O título traduzido seria Votos Quebrados. O Dr. Les Carter, um cristão de ponta, um cristão bem firme na palavra de Deus, ele escreveu, e o subtítulo deste livro, Votos Quebrados, é o seguinte: Como juntar os pedaços da relação conjugal após infidelidade. Uma vez que eu falei a respeito de adultério e infidelidade aqui, um irmão encontrou-me lá fora, logo depois do culto, e é natural isso, esses comentários dos amigos e dos irmãos, e ele disse assim: pastor, era realmente necessário este assunto? O que você diria? É sim necessário. É necessário porque o mundo jaz no maligno. É necessário porque às vezes até pessoas que dizem, ou quem sabe são mesmo de Jesus, têm suas falhas e cometem imprudências e grandes pecados. E às vezes destroem até completamente suas famílias, contrário à vontade de Deus. Então eu creio que é muito oportuno nós abrirmos o nosso coração, porque qualquer pecado que já destruiu qualquer um sobre a face da terra pode destruir-nos. É por isso que a palavra de Deus diz assim: aquele que pensa, esta palavra é do texto sagrado, aquele que pensa que está de pé, cuide ou olhe para que não caia. Eu entendo então que, apesar de a mensagem de hoje à noite trazer alguma ansiedade, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus toque cada um de nós, a fim de que nós entendamos a necessidade desta mensagem, a necessidade destes comentários. Porque eu quero tratar a respeito do seguinte assunto: há sim restauração para laços quase quebrados. Assim. E a pergunta natural que virá é: como? Como é possível restaurar laços quase quebrados? Irmãos, em primeiro lugar, eu tenho 10 afirmações e depois uma absolutamente superior a todas as demais. A primeira delas é o seguinte:
há sim possibilidade de restaurar laços quase quebrados quando há um esforço da parte dos envolvidos para uma renovada comunhão. A intenção de Deus é que haja profunda comunhão no casamento. E para isso nós precisamos, sem dúvida alguma, fazer alguns esforços o tempo todo. Nós temos de manter o nosso cônjuge informado dos nossos sentimentos, das nossas necessidades e das nossas percepções. A minha esposa não saberá o que eu sinto ou o que eu estou passando se eu não comunicar. E, lamentavelmente, há pessoas que no seu relacionamento especial do casamento são verdadeiras, é uma figura, verdadeiras ostras, fechados ou fechadas, e impossibilitam, então, a restauração quando ela se torna muito necessária. Naturalmente que este esforço pessoal na comunicação, previne os problemas na área da comunicação, que muitas vezes são o ponto inicial das infidelidades. Quando a comunicação fica ruim para o casal entre si, muitas vezes há uma busca tola e que quase já significa desastre, de ajuda dos outros. E pior ainda se eu, homem, procuro a ajuda de uma mulher e se a minha esposa procura a ajuda de um homem. É natural que nós entendamos este fato. Porque se eu estou em dificuldade com a minha esposa, mas eu procuro a minha secretária com quem falar a respeito das minhas necessidades, Satanás, é o inimigo das nossas almas e de nossas famílias, vai usar isso. E não são poucos os casos de tragédias, porque houve a tolice de procurar ajuda onde a ajuda não deve ser procurada. Há muitas ciladas no nosso mundo de hoje. Meus irmãos, a comunicação de um casal precisa ser uma comunhão diária, não apenas diária, precisa ser constante. E às vezes, por conta de falta de interesse um no outro e na comunicação, a orientação dada por bons conselheiros é a seguinte: olha, vocês precisam agendar o tempo de comunicação de vocês. E alguém diria assim, mas isto é extremamente mecânico. Mas em tempos de crise é bom ser mecânico, mas é bom que ocorra a comunicação para que problemas maiores sejam evitados. Então é sim possível, há evidências de restauração. Aliás, quando nós olhamos uns para os outros aqui, nós podemos contar o seguinte: todos nós devemos nos considerar casais restaurados, porque as tentações são comuns na vida, mas há poder para nós vencermos as tentações. A palavra de Deus diz com tanta clareza isto, é bom que lembremos o texto, né? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A segunda coisa é a seguinte: é possível sim restauração de laços familiares e laços de amor quase quebrados, quando deliberadamente nós começamos a usar mais tempo ouvindo do que falando no momento da nossa comunicação. Isto é um desafio para alguns de nós, com certeza. Mas a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, e no verso 19 e 20, diz assim: sejamos todos prontos para ouvir e tardios para falar. Quem é muito rápido no gatilho para responder, especialmente ofensas, que às vezes ocorrem no melhor dos relacionamentos humanos, no casamento, ganha com isso. Especialmente quando é um tempo de confronto, é um tempo de desacerto. Que não seja comum na nossa vida a invalidação da percepção da esposa ou do esposo. Nós devemos aceitar que, de fato, há discordâncias por vezes entre nós, mas se reconhecermos a possibilidade de aceitarmos o que discordamos às vezes, isto contribui para a nossa harmonia. É uma afirmação interessante para mim, assim, nós concordamos às vezes em discordar. Eu tenho uma posição, a minha esposa tem outra posição e nós nos respeitamos nestas convicções. Terceira coisa, quando houver dificuldades no relacionamento, e essas dificuldades poderiam crescer, nós devemos confrontar os problemas deste relacionamento ruim antes que eles enraizem. A maioria de nós provavelmente não tem mais jardim, e por certo nenhum de nós, com raríssima exceção aqui, nós somos
da agricultura. Mas, amados, eu tenho uma experiência pequena nesta área, com pequenos quintais, pequenos jardins. É muito mais fácil controlar ervas daninhas imediatamente do que daqui a pouco. Hoje em dia, se os irmãos visitarem a minha casa, os irmãos vão ver que eu não tenho grama, mas eu tenho erva. E não é maconha não, viu, irmãos? Erva daninha, para todo lado. E eu confesso aos irmãos que, porque eu sou preguiçoso, eu até gosto que quando eu passo a máquina elétrica para baixar a erva, é bonita a cor, mas não é mais grama. Eu gostaria que fosse. E eu estou, inclusive, fazendo planos econômicos para colocar outra grama, esperança, no meu jardim, porque eu gosto da grama esperança. Mas, amados, é muito mais fácil tirar, se queremos ter um bom jardim, uma boa grama, tirarmos as ervas daninhas diariamente. Algumas ervas daninhas criam raízes profundas. Às vezes eu tenho procurado tirar algumas destas ervas e, de fato, no fim, as folhas saem da minha mão, mas o caule não sai, porque já está muito aprofundado. E eu tenho que usar, então, como os irmãos imaginam, uma ferramenta que exige mais de mim para limpar aquele lugar. Ora, quando nós queremos tratar dos problemas do relacionamento, e o quanto mais cedo melhor, na hora da solução destes problemas, nós não devemos cair no erro que é muito comum, especialmente por algumas personalidades, de elaborar demais sobre o problema e elaborar de menos a respeito da solução para o problema. Inclusive, buscando a solução, nós devemos ter cuidado até no tom da nossa voz, porque a comunicação não é só na palavra em si, a comunicação é na forma como nós emitimos o som destas palavras. E sempre devemos estar abertos para aprender com os problemas. Agora, aprender com os problemas tem uma peculiaridade. A pessoa realmente inteligente aprende com os seus problemas, mas aprende também quando observa o problema dos outros. A pergunta é: você tem esta inteligência? Nós devemos buscar isso. Amados, o texto sagrado diz uma coisa muito importante sobre confrontação de problemas de relacionamento em Efésios, no capítulo 4 e no verso 26. É um texto que alguns dos irmãos sabem quase de cor, graças a Deus, mas isto precisa ser sempre levado a sério. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol. E 27, nem deis lugar ao diabo. Uma lembrança óbvia: o sol se põe todos os dias, mesmo quando não parece. Há outro dia, porque nós passamos aqui 2 semanas de inverno recentemente, inverno pesado, como quem mora aqui sabe. Eu brinquei uma vez com a minha esposa e disse assim: parece que o sol não nasceu hoje, mas obviamente estava atrás das nuvens, nasceu e se pôs. A ideia é o seguinte: nós tratamos de cada problema o quanto mais cedo melhor. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A quarta afirmação é: toda reclamação no relacionamento marido e mulher deve ser acompanhada de sugestão construtiva, prática, porque a crítica por si insinua rejeição. A crítica insinua rejeição. E há muita insatisfação nos lares entre marido e mulher por conta do excesso de críticas e exigências. Eu tenho ouvido N vezes isto de mulheres, especialmente, porque homens geralmente são tardios em buscar ajuda, lamentavelmente. Nós somos assim, faz parte do macho, do homem, não é? Especialmente na nossa sociedade. Mas há mulheres que dizem assim: nada que eu faço presta. Sabe onde ela aprendeu isso? Com o marido, de quem ela recebe excesso de críticas e exigências. A crítica constante, amados, devemos entender isso, destrói relacionamentos potencialmente saudáveis. Não procurar falhas
e aceitar limitações das pessoas devido ao simples fato de sermos humanos. Isso deve ser levado a sério. Há também um tempo certo, um tempo exato para as reclamações, um momento inteligente. Aliás, a Escritura diz que nós, maridos, precisamos lidar com nossas esposas de forma inteligente. Isto é texto bíblico. E o momento inteligente, inteligentemente escolhido, é um tempo especial. Provavelmente, o tempo especial não será imediatamente antes de dormir. Há alguns que têm cuidado com a vida dos outros, algumas pessoas que têm cuidado com a vida dos outros, nunca trazem um problema grande, procuram não trazer um problema grande, quando a pessoa vai já descansar. Em algum lugar, em algum momento do meu ministério, eu aprendi isso. Quando eu tenho uma notícia ruim para dar para um membro da igreja, se de todo possível, eu faço tudo para que a notícia seja dada de manhã. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, aquele irmão querido, vai ter o tempo todo para tratar isso. E quando chegar à noite, ele vai poder descansar, para estar forte daí para frente, para a solução, ou se não a solução, para a melhor administração dos seus problemas. Este é um cuidado que nós precisamos ter uns com os outros, especialmente na intimidade do nosso relacionamento familiar com o esposo ou esposa. A quinta coisa, faça um esforço e discipline a sua necessidade de controlar o seu cônjuge. Isso é um problema grave nas famílias. Isto, muitas vezes, leva a uma separação formal. Por exemplo, como é que nós somos controladores, manipuladores, intimidadores, possessivos, grosseiros. E existem métodos sutis para nós fazermos isto. Por exemplo, às vezes nós controlamos com o silêncio. E não precisa dizer eu estou de mal contigo, minha esposa. Mas o silêncio é também uma forma de controle. Não apenas isso. Às vezes a forma de nós manipularmos é procrastinando, isto é, deixando sempre para depois, sem jamais tratar. Ou então, fugindo da solução do problema. E em nossos dias, a fuga tem muitos modos de praticarmos, né? A fuga em programas de televisão, internet. Hoje em dia a internet está em todos os lugares, né? Mergulhados no telefone, fuga. Nunca tratam do assunto. Esta é uma reclamação comum em algumas, e é apresentada por algumas famílias. Também nesta questão de disciplinar a necessidade de controlar o outro, sem dúvida alguma, muitas vezes esta necessidade de controlar o outro é porque um destes não sabe reconhecer o que a palavra de Deus diz que deve existir na nossa vida, que é considerar o outro superior a nós. Superior a nós. O verso bíblico é muito interessante, é de Filipenses, a carta da alegria, no capítulo 2, verso 3, que diz assim, meus irmãos: não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros, e aqui eu estou chamando, me referindo especialmente ao esposo ou esposa, superiores a si mesmo. Valorizar o outro. Por que não usar a palavra que tem sido lembrada várias vezes durante este mês da família? Honrar. Honrar é valorizar. Também a sexta coisa há sim possibilidade de restauração para relacionamentos conturbados, relacionamentos difíceis, quando nós nos esforçamos para andar ligados ao mundo, isto é, às experiências do outro. Isto, naturalmente, combate o egocentrismo, né? Hoje de manhã nós tratamos com alguns pormenores de 1 Coríntios 13, versos 4 a 8. O texto lá nos disse e nos ensinou: não busca os seus interesses exclusivamente,
Nós precisamos, sem dúvida alguma, olhar para os interesses do esposo ou da esposa. Onde não há esta união de interesses, esta busca de ter os mesmos interesses, a relação conjugal enfraquece. Começa a existir um abismo no relacionamento. Para entender os sentimentos e alvos do outro, é necessário o envolvimento inteligente com as tarefas e os interesses do outro. Eu quero lembrar aos irmãos, e lembro a mim mesmo, que o nosso mundo pessoal não é apenas profissão. É interesse na família, nas atividades da família, na igreja. Os interesses, por exemplo, de leituras, interesses em determinados tipos de lazer, planos, inclusive estes podem ser projetos simples, mas significativos quando se tornam os projetos da família. O pai e mãe, o marido e a mulher têm algumas coisas absolutamente em comum. Os cônjuges que desejam comunhão e coesão mental e emocional se envolvem nos interesses do outro. Sétima coisa. Há sim restauração se nós usamos o tempo, e é um corolário, é uma consequência do primeiro, do que acabo de afirmar, se eu uso o tempo nos interesses comuns. Existe um pastor que leio frequentemente, um pastor norte-americano, que ele diz assim: amor na família é tempo. Amor na família é uso do tempo, obviamente, de forma adequada. Atividades comuns. Nossos filhos, com certeza, lembrarão o que fazíamos juntos, no curto espaço de tempo que eles passaram conosco no seu período formativo. Por exemplo, até hoje, eu lembro como meu pai gostava de levar os três filhos, para visitar o zoológico chamado Museu Emílio Gueldi, no estado do Pará, em Belém do Pará. Eu creio que as onças e os cervos e outros animais já me conheciam quando eu era garoto. Mas era uma coisa tão simples, mas nós gastávamos tempo juntos. Havia outras atividades, mas esta ficou bem forte na minha mente e no meu coração. É possível que até por esta razão eu seja tão ligado a esportes de natureza e que de fato fazem um bem tremendo para a minha própria alma. A oitava coisa, é preciso cercar, isto é importantíssimo, apesar de ser tão difícil para pessoas frouxas nas suas convicções. É preciso cercar a família de amigos saudáveis, que inspirem os valores essenciais, como amor e respeito familiar. Lembrem que o tema é como restaurar e como manter restaurados os relacionamentos conturbados. É claro que nós devemos estar interessados no mundo todo, no mundo perdido, no mundo miserável, sem nenhum tipo de bom relacionamento. Mas já que estamos tratando dos tempos difíceis no nosso próprio relacionamento familiar, nestes tempos de dificuldade nós temos de ter a sabedoria de escolher aqueles com quem nós vivemos. Sim, senhores, porque nós somos influenciados por nossas companhias. Somos influenciados por nossas companhias, com quem nós vivemos. Quando nós estamos constantemente no meio de pessoas sem princípios religiosos bem fundamentados na palavra de Deus, é melhor chamar de conceitos espirituais. Quando nós estamos sempre envolvidos com pessoas que não têm respeito pelo outro, por exemplo, pessoas que lá todos nós temos amigos assim, que de fato suas vidas, a vida familiar deles já está destruída. Estão juntos ainda, mas estão destruídos. E nós sabemos disso. Neste tempo, é melhor se ausentar do convívio constante com eles. É proteção, meus amigos. Porque o que a senhora, o que a irmã, que a esposa ouve daquela amiga naquele relacionamento destruído, e você já sabe disso, porque ela confidenciou isso, o que ela diz para você, se você disser: olha, eu estou tendo dificuldade com o Norton, ela vai dizer assim: larga logo, não faz o que eu fiz, eu estou aqui há anos
perdendo tempo. E o marido dirá a mesma coisa. Amados, quanta sabedoria nós precisamos ter para, de fato, manter os nossos bons relacionamentos. E quanta sabedoria para restaurar os relacionamentos quando eles começam a desencarrilhar. Sotaque na maneira de falar de cada região é algo que vagarosamente a gente começa a adaptar à sua própria vida. Vida imoral, vida ruim e vida de desrespeito é assim também. De tanto viver com pessoas que não têm bons princípios, nós temos a tendência de nos acomodarmos, apesar de toda a Bíblia que nós conhecemos, irmãos, né? O mundo quer nos conformar e, de fato, se permitirmos, nos conforma. E nós sabemos o texto de Romanos, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas ai de nós se não tivermos a nossa mente renovada pelo poder de Deus e as orientações da sua palavra. No decorrer da semana, eu não sei quantos dos irmãos souberam disso, mas a devassidão da vida no Brasil, na área familiar, teve mais um capítulo, para mim pelo menos, porque a poligamia nós sabemos que já é realidade há muito tempo. Nos tempos bíblicos, depois de Deus ter criado um homem para uma mulher, e os ensinamentos que nós temos em Gênesis, nem demorou muito, os homens caíram na poligamia. Nunca foi aceita por Deus. É inaceitável. Mas depois de algum tempo, no mundo do passado, houve a poliandria. A poliandria é uma mulher para vários homens. Pois bem, semana passada eu estava vendo e ouvindo uma notícia, e a notícia era apresentada com o seguinte título: